Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Deus tem um tempo e a razão para aquele tempo, para cumprir todas as suas obras. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Nós não sabemos. Nós simplesmente temos que receber isto como Ele nos entrega. Porém, Ele sabe. Não há nada de errado com o que Ele tem planejado. Tudo tem que acontecer. Tem que haver tempos tempestuosos e coisas difíceis para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Muitas vezes ficamos aquém quanto às promessas de que Deus fez em sua palavra. Devo vos lembrar que quando Deus mostrou para José, filho de Jacó, que o sol e a lua e 11 estrelas prostraria diante dele, Deus estava fazendo uma promessa que o colocaria em honra e glória e poder. Porém, o caminho para subir é descer, e isto é quase inaceitável pelo ser humano. Esta questão que temos que descer, e a resistência quanto a esta necessidade delonga-se, isto é, interrompe o processo de Deus em nossas vidas. A fechar o quadro. Sim, há um quadro que Deus montou em nossa vida, e muitas vezes eles estão em abertos ainda, por não entendermos como vai desenrolar este processo de Deus em nossa vida, como que Ele vai se manifestar em sua plenitude, em seu poder. Agora imagine José em seus momentos de crise, quando seus irmãos lhe vendem para aquele ismaelita, e ele por sua vez o vendeu José para o Egito, e do Egito ele foi para o cárcere. Porém agora na mente daquele grande homem, o quadro de sua vida lhe causava perturbação, porque Deus lhe mostrou honra, glória e poder. E agora, longe da família, peregrino em terra estranha e ainda no cárcere. E é neste tempo que Deus é mal entendido em nossa vida. Vemos que o mesmo aconteceu na vida de Maria, quando Deus fez a promessa do nascimento de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 31 e 32. Eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. E ao invés de todas estas honras, glória e poder, Maria viu coroa de espinho em sua cabeça. Ela o viu sendo pregado na cruz. Ela viu os homens escarnecendo dele. Então ela começou a chorar ao pé da cruz. Não foi aquilo que ela estava vendo, que o anjo Gabriel disse que aconteceria. E neste momento é que surge a incompreensão, porque a promessa era que ele se assentaria no trono de seu pai Davi. E agora Maria vê pendurado na cruz
com uma coroa de espinho em sua cabeça, e não coroa de glória. Muitas vezes nos perguntamos, por que temos que viver este deserto, que nos causa grande dor e sofrimento? Porém, neste momento, ele aparece para nos dizer: aquietai-vos, pois este é o nosso tema desta mensagem. Aquietai-vos, aquietai-vos. O quadro vai fechar. O quadro está em aberto, mas o quadro vai fechar. O quadro tem nos causado dor e sofrimento. Tudo que José tinha que fazer no seu cárcere e em seu deserto era aquietar, pois as conclusões dos nossos quadros será em glória, pois nisto Deus nos dá a lei do contraste. Sim. Que lei do contraste é esta, pastor? É que você só vai saber, só vai apreciar a vitória quando você viver o vale, viver as atrocidades, viver as derrotas, viver as casualidades da sua vida. Então você vai apreciar melhor o que é o estandarte da bandeira sendo levantada. Você vai apreciar o que é vitória quando você sofrer as suas derrotas. Então Deus permite que a nossa vida se mergulhe no mais negro, pavoroso e assombroso do dia a dia, para que Ele resplandeça a sua grandeza, a sua glória, seu poder. Sim, e feche este quadro com honra, com dignidade, com justiça, porque este Deus é maravilhoso. Pois quando formos honrados diante das suas promessas, vamos apreciar com muito mais gozo cada vitória conquistada. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança no fogo. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 24, eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém Jesus estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Aquietai-vos. Por que você está com medo da tempestade que assola a sua vida? Por que você está com medo dos embates? Sim, dos atritos, das colisões, dos naufrágios, das lágrimas que têm rolado e das pressões que têm vindo sobre você. O maior segredo de vitória em meio à tempestade é um equilíbrio, é aquietar, é confiar que Deus, ainda que há tempestade, mas Ele está no barco. Ele não nos deixou só, Ele não nos abandonou. Alguém diria: mas Ele está dormindo. Mas a Escritura é clara que o guarda de Israel não dorme. Não, o seu corpo repousava, mas o seu espírito velava, o seu espírito vigiava. Pois Deus no barco, a tempestade não pode nos vencer. Deus no barco, as lamúrias não podem nos fazer perecer. Por quê? Porque Ele está em nosso barco. Por isso, o nosso tema é: aquietai-vos. Então, eles despertam a Jesus e diz: acorda-te, mestre, não te dá que perecemos? Salva-nos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Quero lhe dizer algo: se foi Jesus que montou o quadro da sua vida, Ele vai fechar o quadro em glória e honra. Não temais, aquietai-vos,
Havia um grande quadro na Alemanha, chamado O Nublado. Era um trabalho artístico em um grande paredão. E este quadro atraía em si muitos turistas do mundo inteiro, pois este quadro, O Nublado, trazia pavor quando as pessoas olhavam para ele e viam enormes nuvens tempestuosas misturando-se uma com a outra. Aquilo era algo tão tenebroso que dava pavor ao olhar para aquele quadro, pois parecia uma violenta tempestade que estava se aproximando para destruir tudo. Porém havia um guia ali para aproximá-lo mais do grande quadro, e ao fazê-lo ele conseguia ver grandes luzes que projetavam anjos com suas asas voando juntas, se regozijando. Nisto quero lhes dizer, pois por mais negro que seja o quadro que você está vivendo, não temais, aquietai-vos, pois Deus tem projeção de luz em sua vida, e as pessoas verão anjos cantando e dizendo aleluia, glória a Deus, pois Deus, Ele é maravilhoso. Nós vemos que o salmista, no Salmo 46, no versículo 6, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam-se e perturbem-se, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Agora, o interessante é que o salmista aqui estava testificando, porque eles também, pois este salmo não é um salmo de Davi, é um salmo dos seus cantores, porque Davi tinha homens que estavam aos seus arrebaldes, aos seus arredores, que tinham as mesmas inspirações, porque estava debaixo da mesma unção. E estes homens, inspirados por Deus, eles então passavam por atritos e lutas, porque eu devo vos lembrar que Davi não conquistou o reino assentado em um trono de marfim ou de ouro, mas ele conquistou com espada. E se você não é um covarde, se você tem um espírito de guerreiro, se você é um lutador, e mais, se você realmente tem Deus em sua alma e deseja o romper do amanhã, se você quer ver o sol nascer pela manhã, pois a escritura é clara, o salmista disse: pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria, ela será projetada ao amanhecer. Então aqueles homens que estavam em volta de Davi, sofrendo as mesmas lutas, sofrendo os mesmos atritos, eles não disseram isto, veja, em um banho-maria, veja bem, deitado numa rede. Não, eles disseram isto em momentos de guerra, em momentos de desconforto. Isto me faz lembrar de Lutero, quando ele estava sendo perseguido pela Igreja Católica, sim, pelos romanos, na época da Reforma, quando Lutero trouxe a Reforma dentro da Igreja Católica. Então eles tentaram matar a Lutero de todas as formas, e a história disse que Lutero foi escondido em um castelo, e naquele castelo eles descobriram ele ali, e eles estavam rodeando para tentar atingi-lo ou para tentar pegá-lo. E naquela hora Lutero, sob inspiração de Deus, escreveu um dos hinos mais bonitos que nós cantamos hoje, quando ele viu aqueles homens rodeados com lanças, veja, com flechas, tentando atingi-lo ou tentando pegá-lo, porque ele estava levantando um protesto contra um sistema que estava dominando o mundo. Veja bem, que era o romanismo. Então veio no seu coração o hino: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus no transe todo agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra.
Mas aí ele abre nesta inspiração e disse: a nossa força nada faz. O homem está perdido, mas nosso Deus socorro traz no Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor do alto céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Este era o hino que Lutero fez. E ainda terminando a última estrofe, ele disse que a palavra ficará, sabemos com certeza. Então, ouvintes, aquietai-vos. Se a palavra ficará, se não será os atritos, se não será as perseguições, se não será os problemas, os confrontos, mas que a palavra ficará, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pois veja, o salmista disse que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele pode dizer, mas ele disse isso em tempo de guerra. Ele disse isso na mesma condição que Lutero estava, quando estava sendo rodeado por aqueles cães selvagens, procurando a sua vida. Ele pôde fazer com equilíbrio um hino dizendo: eu não estou confiando neste castelo, nestas pedras montadas na outra, mas castelo forte é o nosso Deus. Então você pode morar numa taberna, numa casa de pau a pique, em um cômodo, mas se Jesus dorme neste barquinho, se Jesus vela nesta vida, se Jesus está neste coração, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Você não tem que temer o mal. Veja, pois este Salmo 46 não está falando de covardes, não está falando daqueles que se refugiam, mas estão falando daqueles que têm esperança em Deus. Por isto o salmista disse: ele faz cessar as guerras, quebra o arco e corta os carros de fogo, porque Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele é livramento, Ele é paternidade, Ele é poder, Ele é glória. Oh, aleluia, aleluia. Então, veja bem, no capítulo 46, do versículo 3, o salmista disse: ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Aleluia. Deus está no meio dela. Aleluia. Deus não está do lado dela, Deus não está perto dela, Deus está no meio dela. E se Ele está dentro do barco, Ele não afunda. Se Ele estiver em seu coração, este coração não vai definhar, não vai descredibilizar. Se Ele estiver em sua vida, este barco não pode afundar. Aquietai-vos, aquietai, irmã, aquietai, irmão, e sabei que o Senhor é o vosso Deus. Ele é a tua direita e a tua esquerda. Ele está por trás de ti e diante de ti. Ele é o Senhor, a sua luz, Ele é a sua vida e a sua salvação. Grande Deus e eterno Pai, estamos terminando agora, Senhor, mais um programa com o tema Aquietai-vos. Vemos as pessoas sofrendo, Senhor, ataques terríveis e perdendo o equilíbrio da fé, no pavor, sim, Senhor, e até mesmo, Senhor, nos insultos do inimigo, como se ela não tivesse um amparo divino. Na verdade, Pai, o quadro pode ser assombroso agora, mas o Senhor projetará uma luz neste quadro, e nele se verá anjos cantando aleluia. Por quê? Porque quanto mais negro, Senhor, for a nossa vida, mais a glória do Senhor em seu poder manifestará a sua plenitude. Ó Deus, através desta mensagem, Senhor, que o Senhor possa levantar o caído, que o Senhor possa dar força ao abatido, que o Senhor possa dar ânimo, Senhor, com aquele que não tem nenhum vigor, mas alcança a tua herança, abençoa teu povo,
Guarda-os, ó Pai, na fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém, Senhor. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito.